irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez juntos e mais uma quarta-feira meditando na palavra do Senhor. Nós estamos estudando Ezequiel capítulo 48 e o versículo 1 ao 7 falou sobre as tribos do norte. E vamos relembrar, hoje nós vamos ler até o versículo 12. São estes os nomes das tribos, as tribos do norte. Desde a parte extrema do norte, via Etlon, até a entrada de Amate, até Azar-Enon, o limite do norte de Damasco, até junto de Amate, e desde o lado oriental até ao ocidente, Dan terá uma porção. Limitando-se com Dan, desde o lado oriental até ao ocidental, Aser, uma porção. Limitando-se com Aser, desde o lado oriental até o ocidental, Naftali, uma porção. Limitando-se com Naftali, desde o lado oriental até ao ocidental, Manassés, uma porção. Limitando-se com Manassés, desde o lado oriental até o ocidental, Efraim, uma porção. Limitando-se com Efraim, desde o lado oriental até o ocidental, Ruben, uma porção. Limitando-se com Ruben, desde o lado oriental até ao ocidental, Judá, uma porção. Então, cada um recebe uma porção de terra. E aí nós vamos continuar com a porção principal, a porção central, que é do versículo 8 ao 22. Certo, meus irmãos? Eu vou ler com os irmãos agora. Então, limitando-se com Judá, porque no versículo 7 nós terminamos com a tribo de Judá, então presta atenção. Limitando-se com Judá, desde o lado oriental até ao ocidental, aí vem a porção central, a porção sagrada. Limitando-se com Judá, desde o lado oriental até ao ocidental, será a região sagrada que é a vez de separar. Então, uma porção santa separada ao Senhor. E o que tem dentro dessa porção santa separada ao Senhor? Vamos ver aqui. Limitando-se com Judá, desde o lado oriental até ao ocidental, será a região sagrada que é a vez de separar, de 25.000 côvados de largura e de comprimento, o mesmo que os das porções, desde o lado oriental até ao ocidental. E nessa porção central, ali nessa porção central, certo? Tem o santuário. Olha como termina o versículo 8. O santuário estará no meio dela. Então, o santuário, a presença do Senhor, é o centro de tudo, meus irmãos. A centralidade está no Senhor. E o Senhor é para todos aqueles que foram restaurados, que estão no Espírito, que creram em Cristo Jesus. Sim, meus irmãos, é isso que estamos vendo aqui nessa porção sagrada. Então, vamos ver o que tem mais aqui nessa porção. O santuário estará no meio dela. Versículo 8, terminando. Frisa bem isso. A região que é a vez de separar ao Senhor, então, o santuário, será do comprimento de 25.000 côvados e da largura de 10.000. E quem pertencerá a essa região? Esta região santa dos sacerdotes terá ao norte 25.000 côvados, ao ocidente
10.000 de largura ao oriente, 10.000 de largura e ao sul 25.000 de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. De novo, repete essa frase importante. Então, os sacerdotes, eles estão ali, perto do Senhor, com o Senhor, porque o santuário estará no meio dela. E aqui no versículo 10, repetindo essa mesma frase, o santuário do Senhor estará no meio dela. Amém, amém, meus irmãos. Então, o centro, a presença do Senhor. O Senhor é o centro de todas as coisas. E aqui nós estamos vendo que nessa porção central tem o santuário e ali também estão os sacerdotes. Amém, amém, meus irmãos. Será para, e presta atenção, meus irmãos, aqueles que foram transformados, porque o versículo 11 deixa muito claro quem são esses sacerdotes. Será para os sacerdotes santificados, que foram separados para essa porção sagrada. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não andaram errados quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os levitas. Então, aqui os que estão ali próximos, né, que estão na porção sagrada, onde o santuário é o centro, são aqueles que não se extraviaram, que foram fiéis, que são santificados. Versículo 12. Será região especial dentro da região sagrada, lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. E quarta-feira que vem nós vamos falar então sobre os levitas, mas hoje eu quero ficar até o versículo 12, meus irmãos. E o santuário é o centro de tudo, meus irmãos. E eu gostaria de ler, então, já que nós estamos falando de algo escatológico, daquilo que Deus já está construindo e edificando, um edifício ajustado para que cresce para este santuário dedicado ao Senhor. Eu gostaria de mostrar, então, em Apocalipse 21, versículo 22, que diz assim: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, nós não estamos falando de algo terreno, literal, mas nós estamos falando de um santuário espiritual, onde tem a presença do Senhor em nós. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. E como que nós terminamos o capítulo de Ezequiel, capítulo 48? Olha só, meus irmãos, o versículo 35. Presta atenção, o santuário é o centro, mas qual é a última frase do capítulo 48 de Ezequiel? O Senhor está ali. Amém e amém. O Senhor está em nós, ali entre a porção sagrada. E quando nós estamos falando de uma porção, nós não estamos falando de terras, meus irmãos, mas a porção do Senhor são pessoas. Pessoas santificadas, separadas e consagradas e fiéis, obedientes ao Senhor. Amém, amém. Essa é a porção santa, com Deus no centro. Amém, amém. E os seus sacerdotes, sim, que intercedem uns pelos outros e que têm a liderança espiritual. Sim, é isso que nós estamos falando aqui, dessa porção santa. E isso já foi falado em Ezequiel 45, lembrando os irmãos. Ezequiel 45, versículo 1 ao 4. Quando, pois, repartirdes a terra por sortes em herança, fareis uma oferta ao Senhor,
uma porção santa da terra. E essa porção são pessoas. Amém. O comprimento dessa porção será de 25.000 côvados e a largura de 10.000. Ela será santa em toda a sua extensão ao redor. Será o seu santuário de 500 côvados, com mais 500 em quadrado, e terá em redor uma área aberta de 50 côvados. Desta porção santa medirás 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Ali estará o santuário, nessa porção santa, o santuário, o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra. Não é a terra que é santa, são as pessoas que andam nessa terra. Este será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor, e lhe servirá de lugar para casas, e como lugar santo pertencerá ao santuário. Amém e amém. Essa porção santa, então, tem o santuário, e lá estão os sacerdotes, os que são santos, os que servem ao Senhor, separados ao Senhor. Uma região santa para uso dos sacerdotes. E falando de santuário, eu gostaria de ler, então, em Apocalipse, versículo 7, versículo 13 ao 15. E, meus irmãos, não importa, esse edifício ajustado já está sendo construído, ele cresce, ele não está parado, ele está em crescimento sim, para santuário dedicado ao Senhor. E não importa, aqui quando nós lemos em Apocalipse 7, nós vemos aqueles que passaram pela grande tribulação, mas todos os que são fiéis já estão crescendo nesse edifício, já fazem parte, já são pedras vivas nesse edifício, crescendo bem ajustado. Gostaria de ler então em Apocalipse 7, versículo 13 ao 15. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus. Olha lá os sacerdotes. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Amém, amém. E esse edifício está sendo construído, são pessoas bem ajustadas em Cristo Jesus, a pedra principal, fundamental, e eles crescem para esse santuário e servem, já servem mesmo antes do capítulo 7. Nós podemos ver isso em Apocalipse capítulo 3. Sim, capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, que nós vamos falar em Ezequiel 48, que fala dessa cidade que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Não é uma cidade terrena, é uma cidade que foi edificada por quê? Porque a pedra principal é Cristo Jesus. Amém e amém, meus irmãos. É isso que nós estamos vendo aqui. Gostaria agora de ler no livro de Efésios, meus irmãos. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 17 ao 18.
Diz assim: e vindo, evangelizou paz. Jesus veio entre nós, o tabernáculo, a presença de Deus entre nós. Porém, ele já não está entre nós. Hoje, no Espírito, ele está em nós. Amém, amém. Amém, amém. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, Cristo Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Amém. Por meio da cruz de Cristo, ele é o centro, meus irmãos, o santuário está no centro. Cristo, o Filho e o Todo-Poderoso. Por meio da cruz de Cristo foi feita a paz. E a igreja proclama, os sacerdotes proclamam a mensagem de reconciliação, de paz entre Deus e o mundo. Isso está no livro de Atos. Atos capítulo 10, versículo 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, o centro. O santuário está no centro. O Senhor está entre nós. O Senhor está conosco, Deus conosco, Cristo Jesus. Amém, amém, meus irmãos. É isso que nós estamos vendo aqui. E Jesus é o único caminho. O único caminho. Ele é a pedra principal para que o edifício cresça bem ajustado para o santuário dedicado ao Senhor. Eu gostaria de ler então em João, meus irmãos. Vamos lá. João capítulo 14, João 14, versículo 6. Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o acesso, judeus, gentios, seja de que nação for, é em Cristo Jesus. E é isso que está falando aqui em Efésios, meus irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 17 ao 18. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Meus irmãos, no Antigo Testamento, os estrangeiros, eles poderiam sim ser aceitos na nação, né? Na nação de Deus, eles poderiam, mas eles não tinham os mesmos direitos de cidadania. Isso a gente vê no Antigo Testamento. Mas agora nós somos concidadãos dos santos em igualdade de condições. Sim, meus irmãos. Porque nós já não somos considerados estrangeiros e peregrinos. Amém, amém, meus irmãos. Agora, em Cristo Jesus, seja qual for a raça, cor, posição social, nos tornamos da família de Deus, meus irmãos. Isso está em Gálatas 3, 26, que diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E assim nos tornamos sacerdotes santificados, fiéis, que servem dia e noite ao Senhor, ligados a Cristo,
ligados ao santuário, nessa porção sagrada, nessa porção santa, onde o centro é o santuário. E Cristo, ele é o centro. Amém, amém. É em Cristo que construímos. É em Cristo que construímos. E aqui vai no versículo 20, muito importante. Estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Meus irmãos, nós temos aqui as escrituras do Novo Testamento, os apóstolos. Eles deixaram escrito tudo sobre o que significa Jesus estar no centro e como é importante nós não rejeitarmos a pedra fundamental. Nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Jesus Cristo, Cristo Jesus, a pedra angular. Jesus é o centro, meus irmãos. Isso também está em Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 14. E aqui falando da cidade, que também vai ser falado em Ezequiel 48. Hoje nós estamos falando da porção sagrada, que o centro é o santuário, e ali estão os sacerdotes, meus irmãos, porque eles são fiéis, eles não profanaram o templo, eles não prevaricaram, não foram desobedientes, não tentaram ao Senhor Deus. Meus irmãos, Cristo é o nosso centro. O que está lá em Apocalipse 21, 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Por quê? Porque eles evangelizaram, eles pregaram esse evangelho da paz, onde Cristo é o centro, é a mensagem, certo, meus irmãos? A mensagem. E a igreja descansa nessa mensagem, porque foi pregado sobre Cristo, que é o centro. E esses apóstolos e profetas, eles foram guiados pelo Espírito Santo. E eles fizeram essa obra em intimidade com Cristo Jesus, que se revelou a eles de modo único. Isso também está em Efésios, capítulo 3, versículos 5 ao 6. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Amém e amém, meus irmãos. Jesus Cristo, ele é a pedra angular, a pedra principal, meus irmãos. A pedra principal colocada no alicerce, nos cantos, a fim de ligar tudo a ele. As paredes devem ser construídas em linha certa, em linha reta, e por isso precisa dessa pedra, meus irmãos, essa pedra angular. Eu gostaria de ler em Isaías 28, versículo 16. Vamos lá, meus irmãos, Isaías 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, o centro. Amém. O centro, o santuário é o centro onde está o Cordeiro e o Todo-Poderoso. Eis que eu assentei em Sião, a igreja, uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Meus irmãos, Salmo 118. Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram. Os religiosos.
Eles rejeitam Cristo e colocam caminhos alternativos para a salvação. Sim, meus irmãos, um Deus cheio de decretos para se cumprir. Meu Deus, eles rejeitaram a Cristo. A pedra que os construtores rejeitaram, esse veio a ser a principal pedra angular. Amém e amém, meus irmãos. Marcos, vamos lá, Marcos capítulo 12, versículo 10. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, os fariseus ali, a religiãozinha ali, né? Baseada no Pentateuco, sem a pedra principal. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor. E é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo. Prenderam Jesus e mataram. Atos, meus irmãos, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós. É Jesus e mais uma mandinga, né? É Jesus e mais uma coisinha, né? Na verdade, você rejeitou Jesus. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. O edifício não cresce se não for em Cristo Jesus. Sim, meus irmãos, é isso. E aí nós temos 1 Pedro, né, meus irmãos? Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 10. Chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Veja, meus irmãos, que aqui nós não estamos falando de uma construção literal, é uma construção orgânica, porque essas pedras, elas vivem e Cristo vive, é uma pedra que vive, diga-se de passagem, certo? Então, a porção aqui são pessoas e a pessoa principal é Cristo Jesus, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Entenderam? Do que importa a terra, importa o povo que nela habita, certo? Acorda. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Então, nós estamos falando de quê? De pessoas que nasceram de novo, que não são mortas, apáticas, apagadas, sem graça, sem sal, paradas. Meus irmãos, o verdadeiro crente vive. Amém, amém. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Não é uma casa de concreto, é uma casa espiritual. Para serdes o quê, meus irmãos? Sacerdócio santo, separado. Não enfurnado em coisas mundanas e erradas, em oculto, na mentira, tentando enganar Deus. É um sacerdócio santo, porque Deus é o Deus que tudo vê. A fim de oferecerdes sacrifícios espirituais. Nós vemos que os sacerdotes, eles servem dia e noite no santuário, estão servindo, por quê? Porque eles têm no coração o evangelho da paz. A fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus
por intermédio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Amém, amém. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores, os religiosos, rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. E quem são essas pessoas que rejeitaram a pedra? Que fique bem claro. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Mas para os obedientes, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a porção de Deus. Essa é a porção sagrada. É um povo. Entenderam? Um povo. Povo de propriedade exclusiva de Deus. E aqui, que obras são essas que eles fazem? A fim de proclamardes as virtudes. Eles pregam, eles falam sobre esse Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? É a palavra, é a mensagem. Mas quem não tem a mensagem vai disfarçar em religiosidade. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém, amém. E cada pedra viva se encaixa nessa pedra fundamental, que é Cristo Jesus, que é o centro. O santuário está no centro. O santuário é o Cordeiro e o Todo-Poderoso. Essa é a pedra angular no edifício que cresce. E esse edifício, ele cresce. Ele não está parado. Ele está crescendo. E o que ele está... Como é crescer? É crescer cada vez mais na imagem de Cristo Jesus. Amém, amém, meus irmãos. Eu gostaria agora de voltar para Efésios capítulo 2, lendo o versículo 21 ao 22. Nessa pedra angular, em Cristo Jesus, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. E veja bem que incrível, nós estamos sendo edificados para habitação, para nós mesmos sermos a habitação de Deus no Espírito. Amém e amém, porque Deus é Espírito. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É uma edificação espiritual. E eu quero falar sobre essa edificação em Efésios 4. Vamos lá, meus irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 12. O que é essa edificação? É a enganação de boas obras, de dar uma de santinho na frente dos outros, igual os fariseus? Vai muito além disso. É a mudança de caráter. Sim, meus irmãos, como é essa edificação? Com vistas ao
aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. E que serviço é esse? Para a edificação do corpo de Cristo. Nós estamos edificando o corpo de Cristo. Amém, amém. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Quem não ama a palavra está mentindo. Não é um verdadeiro sacerdote. Não tem interesse no pleno conhecimento do Filho de Deus. É uma questão espiritual do coração, do caráter, para nos tornarmos novamente a imagem de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Meu Deus! Versículo 16. O cabeça é Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. É isso aí. Cada um que cresça. Ninguém pode crescer pelo outro. É problema seu. É isso que está falando aqui. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, amém. Tá claro? Cada pedrinha viva busca ao Senhor e assim se liga uma à outra. E o fundamento é Cristo. Se não estiver em Cristo, não cresce. É isso que está falando aqui. E é esta obra de construção que está sendo feita. Meus irmãos, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém, amém. E é incrível que Cristo, ele veio a esse mundo, o santuário esteve nesse mundo, a habitação esteve entre nós. Está falando aqui, ó, em João 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porém, o versículo 22 está frisando no Espírito, porque Jesus, ele morreu, ressuscitou, se ascendeu, está à destra do Pai e nos enviou o Consolador, o Espírito Santo. E hoje, meus irmãos, Jesus não está entre nós, ele está em nós. Amém e amém. Devemos estar em Cristo e Cristo estar em nós, para que esse edifício, para que cada pedrinha cresça. É necessário que cada um assuma a sua própria responsabilidade. Se você não está crescendo, não é problema nosso. É você que não quer. Porque a responsabilidade é de cada um. É o que está falando aqui em João. Vamos lá, João capítulo 15, meus irmãos. João capítulo 15, versículo 4 ao 7. O que Jesus diz? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. É Cristo em nós, o Criador em nós, o Todo-Poderoso em nós. Amém, amém. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, o centro do santuário, a presença do Cordeiro e do Todo-Poderoso, o centro.
a pedra principal, a porta, o caminho. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, ponto final. Foi Jesus quem falou. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Isso é uma pedra morta. É um galho seco, sem vida, apático. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Meus irmãos, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém, amém. E assim quero terminar orando, porque estamos no Senhor. E as pedras vivas, ligadas à pedra fundamental, onde o santuário é o centro. Esse edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. E Deus, ele habitará no meio do seu povo, ele habita em nós. Amém e amém. Essa era a mensagem que eu queria deixar para os irmãos. Senhor Jesus, eu te peço que abençoe as pedras vivas que estão ligadas em ti, proteja-as do mal nesse momento na terra onde há tanta perturbação, perseguição contra as pedras vivas. Que suas bocas possam estar proclamando o seu evangelho e que possamos te conhecer cada vez mais. É isso que eu te peço. É isso que eu te peço, Senhor, que possamos te conhecer. Não queremos perder nunca a sua presença, mas queremos te ver cada vez mais, entender quem tu és, a tua grandeza. A nossa mente está muito limitada, mas ouvindo a sua palavra, estando ligados a ti, podemos entender que tu estás realmente ajudando a sua igreja, protegendo a sua igreja e fazendo a sua igreja crescer, essas pedras vivas, esses que estão inscritos no livro da vida. Senhor Jesus, esteja conosco, a sua noiva, e volte logo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que esse santuário, que esse edifício seja completo, que cheguemos a essa estatura. É isso que eu te peço essa noite, em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like, Pastor Natanael. Vamos continuar nos alimentando da palavra de Deus, da palavra do Senhor, permanecendo nessa videira verdadeira que é Cristo Jesus, a pedra angular, o santuário, a sua presença que é central nas nossas vidas. Se nós perdermos o centro, se nós perdermos a pedra angular, de nada vai adiantar. E podemos entender que existem sim pedras vivas espalhadas nos 4 cantos da terra e que Deus está edificando esse santuário dedicado ao Senhor. Deus está nos ajudando, Ele é quem constrói. Amém, amém. Dependemos só dEle. Amém, amém, meus irmãos. E até a próxima quarta-feira. Amém. Go tell it on the mountain.